Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre Sérgio Buarque de Holanda e seu principal livro, Raízes do Brasil. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre quem é Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é um dos principais escritores da historiografia brasileira. Ele é um dos tripés da historiografia brasileira, junto com Caio Prado Júnior e Gilberto Freire. Tá? Sérgio Buarque de Holanda é sociólogo, historiador, escritor e jornalista. Ele escreveu nos principais meios de comunicação do Brasil, entre eles o Jornal do Brasil. Certo? Ele é pai do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda e da cantora Milcha. Sérgio Buarque de Holanda é reconhecido internacionalmente pela sua obra, como eu falei para você, Raízes do Brasil. Certo? Bom, vamos então tratar de Raízes do Brasil. O que ele traz aqui pra gente? O que a gente pode aproveitar de Raízes do Brasil? Bom, em primeiro lugar, o que o Sérgio Buarque traz pra gente é a teoria da diferença da colonização entre o português e o espanhol. Qual diferença é essa? Para Sérgio Buarque de Holanda, enquanto o espanhol é bem organizado para fazer sua colonização, por exemplo, o que o espanhol coloca é um tamanho certo para fazer a praça, é um jeito certo de fazer a cidade, e o espanhol também procura altitude, né? Ora, veja só o que aconteceu com a cidade de Quito, no Equador, né? A cidade de Quito é na altitude, no interior do país, no plano, tá certo? Já o português, na sua colonização, ele não liga muito para esse tipo de coisa, para a organização, ele liga mais para a exploração do lugar, ele liga mais para a exploração da terra. Por isso, o Sérgio Buarque de Holanda ele chama atenção para que o espanhol seja o ladrilhador e o português seja o semeador. Então essa é a principal diferença da colonização espanhola e portuguesa, tá? Na fundação de cidades. Enquanto que o espanhol tem uma preocupação gigantesca com cidades, como é que a cidade vai ser feita, como é que a cidade vai ser organizada, o português não tem muito essa preocupação. Tá? Mesmo nas bandeiras, quando as bandeiras portuguesas estavam à frente da colonização, havia ali o espírito do semeador, né, de fazer a cidade não se importar com a estrutura da cidade, a fundação da cidade, e sim se preocupar mais com a exploração da cidade. Tá? Então o português é mais preocupado com a exploração do que a organização, já o espanhol é o contrário, ele preocupa com os dois, tanto com a exploração do território quanto com a organização, porque o espanhol sabe que ele vai ter que ficar ali por bastante tempo, tá? Isso em primeiro lugar. Bom, outra coisa que o Sérgio Buarque de Holanda fala, e que é sempre tese de mestrado, doutorado, e é sempre importante estudar, é a teoria do homem cordial. Para falar da teoria do homem cordial, eu vou ter que falar para você uma história antiga da Grécia, né? Ele começa assim: dois irmãos brigam pelo poder em Tebas. Eles morrem e o rei, o tirano Creonte, resolve dar sepultura para um deles. Só para um. A irmã Antígona se rebela, se revolta e fala: não, meu irmão também vai ter direito à sepultura. A irmã de ambos, Antígona. O que acontece? A Antígona promove uma revolta, uma rebelião, ela não gosta da decisão do tirano, mas o Creonte acha que tem que ser feito daquele jeito, por aí vai. Não vou entrar nessa história. Qual que é a moral da história? Para Sérgio Buarque de Holanda, o Creonte é a pura síntese do jeito da administração do brasileiro. Ou seja, não vê uma diferença entre o público e o privado. Por que eu estou falando isso? A diferença entre o público e o privado é meio avulsa, se perde no meio do caminho. Por que eu estou falando isso? Olha, Creonte está muito mais preocupado com a sua decisão pessoal em
se manter no cargo do que de seu interesse pessoal de dar sepultura decente para um dos irmãos do que fazer um julgamento justo. Veja, aqui no Brasil nós temos o mesmo caminho. No Brasil nós temos a herança do patrimonialismo, tá? Que é do meio rural, herdado do meio rural, o herdeiro também do patriarcado, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas nós temos o patrimonialismo, tá? Então a gente não vê muita diferença entre o que é público e o que é privado. Então há sempre uma confusão do público e o privado, tá? Ou seja, quando o administrador chega ao poder, ele simplesmente para de achar que aquilo é público, que ele deve ser um funcionário público, e acha que aquilo ali é propriedade privada, certo? Então ele tem essa confusão no Brasil. Nós temos a diferença do público e o privado. Nós temos essa confusão sempre latente na sociedade. Tá? Isso faz parte da teoria do homem cordial. Tá? Cordial, como vem do latim, coração e por aí vai. Mas, então nós temos muito também um apreço pela não polidez, que Sérgio Buarque de Holanda fala, que nós não temos muito apreço pela polidez, nós não somos muito polidos, não é que sejamos rudes, mas temos um apreço maior pela informalidade. Tá? Nós temos um apreço maior pela não segmento de normas, desculpa pelo erro, mas nós não temos segmento de normas, nós temos segmento mais por uma informalidade. E até das coisas mais pequenas. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de quase 9 anos, é a coisa mais linda do mundo, e eu chamo ela o nome dela é Júlia. Aqui entre nós eu chamo ela de Julinha. Né? Tá vendo que eu coloquei no diminutivo? Isso é coisa original do Brasil, colocar no diminutivo. Ou seja, a afetuosidade no Brasil também coloca no diminutivo. Isso até das coisas mais sagradas. Por exemplo, você conhece Santa Teresa Lisieux? Não conhece? Santa Teresa Lisieux é uma das santas mais importantes do Brasil. Do mundo, aliás, da Igreja Católica. E Santa Teresinha do Menino Jesus? Aí sim, né? Aí você conheceu. Outro exemplo aqui. Você conhece o romance de Bento Santiago? Não conhece? Pois o romance do Bento Santiago é um dos romances mais importantes da literatura brasileira. É um romance chamado Dom Casmurro. Agora lembrou, né? Do Bentinho. Pois é. Então, essa é uma das características do brasileiro. Nós colocamos no diminutivo, nós temos apreço pela informalidade e nós temos um problema da administração pública. Tá? Temos sempre os limites do público e do privado. Ok? Então, essa foi a videoaula de hoje sobre Sérgio Buarque de Holanda. Espero que vocês leiam Sérgio Buarque de Holanda. Aqui eu tenho um livro. Eu não estou fazendo propaganda porque é serviço público divulgar livro. Mas meu livro do Raízes do Brasil é pela editora Companhia das Letras, se não estiver enganado. É de 2000 e... Esse aqui é a 27ª impressão. Tá? Esse daqui, se eu não estiver enganado, é de 2015. Tá certo? Muito obrigado. Essa teoria do homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, surgiu em 1936, ou seja, não é tão novo assim. Tá? Mas é sempre atual. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, dê um like, tá? E até a próxima e tchau!